Graça e paz, uma linda e abençoada noite a cada um de vocês, nesta noite frienta e chuvosa, aqui em Duque de Caxias, na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Dia chuvoso, mas em tudo dai graças, e estamos agradecidos a Deus por este melhor dia em nossas vidas. Hoje eu quero trazer uma palavra, um ensinamento acerca desse assunto tão badalado dentro das instituições religiosas evangélicas, né? Que é a segunda vinda de Jesus, acerca desse ensino que está incutido na mente dos religiosos, e eles aguardam com expectativa e com grande esperança essa tal segunda vinda de Jesus. Porque criaram-se uma narrativa acerca desse ponto doutrinal da vinda de Jesus. E então, essa narrativa, ela foi contada centenas de milhares de vezes, e aí então, muitos partiram acreditando, esperando, outros vivem na expectativa, na esperança desse acontecimento. E então, o tema de hoje é: essa vinda de Jesus nunca foi uma vinda física. Porque para o sistema religioso será física. Eles dizem que, primeiro, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Depois, a seguir, transformados. Depois arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Essa vinda, ela nunca foi física. Era uma figura de linguagem, uma metáfora. O vir nas nuvens foi em juízo. Mas os futuristas acreditam que esse dia ainda acontecerá. Então, os que vivem na expectativa desta segunda vinda, eu pergunto: como sairão da sua terra? Nós vamos ler. Tem capítulo 24 de São Mateus, tem Lucas capítulo 21. Como eles sairão da sua terra para ir para a Judéia e depois fugir para os montes? Se não, vejamos Lucas 21, livro histórico, versículos 20 e 21. Quando vir de Jerusalém, cercada de exército, sabereis que é chegado a sua desolação. Isso aconteceu, gente, no ano 70. O general Tito invadiu Jerusalém. Jerusalém foi assolada. O templo de Jerusalém, que o próprio Cristo disse aos seus discípulos: olhai e vede, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Isso ocorreu, isso aconteceu. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Por quê, querido? Porque ela seria assolada. Por que não entrar? Porque ela seria destruída. Então, é aconselhável. Eles eram aconselhados a não entrarem na cidade. Aqueles que creram, o crer ali era na mente, foram salvos. Os que não creram estavam condenados, ou foram condenados a passar pela grande tribulação. Pergunta-se: se Jesus vai voltar, como fica então o mundo? Diante desta situação, os que vivem
nessa expectativa de segunda vinda. Eles terão que sair da sua terra para ir para a Judéia. Imagina os voos, né? Quantos aviões terão que ter para transportar as pessoas para a Judéia e depois de lá, então, fugir para os montes. Que absurdo toda essa situação. Mas por mais que você fale que esta vinda foi em juízo, que isso já aconteceu, eles não aceitam. Eles ficam aborrecidos, chateados. Aí ele passa a nos adjetivar. Você é um herege. Você é um anticristo. Você é um falso profeta. Jesus tinha dito para Pedro que ele ia morrer. Só para ilustrar isso. Ele sabia que ia morrer porque ele veio para morrer. Mas Pedro disse, não, tu não vais morrer. Então, Jesus ali usou de uma metáfora e disse para ele, para trás de mim, Satanás, como se dissesse, você está sendo opositor, você está sendo contrário à minha missão. Então Pedro ali, por mais que Jesus disse que iria morrer, Pedro, ele era contrário àquela afirmativa de Jesus. Assim são hoje os religiosos quando nós afirmamos que Jesus não vai voltar porque ele já veio. Jesus aqui não estava falando para as gerações que viriam. Ele não estava se dirigindo às gerações futuras. Ele estava falando para aquela geração. Aquela geração foi passado. Se fossem para gerações futuras, daí perguntamos como então seria ir para a Judéia. Se a Judéia não existe mais, essa parte hoje é considerada a cidade da Jordânia pelos árabes, apesar que o governo israelense, a região ainda é a Judéia, para o governo israelense. Então ali, em Lucas 21, versículos 20, diz acerca de fugir para a Judéia e depois para os montes. Amados, a confirmação da destruição de Jerusalém está diante do resto do Muro das Lamentações, cultuado pelos judeus em suas orações. O templo foi destruído, o templo que era físico já não existe mais. Então, hoje, eles orarem no Muro das Lamentações, isso é real nos dias de hoje, porque o templo já não mais existe. Como destruir o que já foi destruído? Como destruir aquilo que não mais existe? Porque para eles, para eles essa falácia de Jesus, essa fala de Jesus, melhor dizendo, ainda vai acontecer. Se vai acontecer ainda, Jerusalém será assolada. Se vai acontecer ainda, como se o templo já foi destruído, como se Jerusalém já foi invadida. Lá em Apocalipse, eles leem no capítulo 1, versículo 7, o vir, esse vir nas nuvens é em juízo de Deus. E lá está escrito que todo o olho o verá. E eles ensinam isso, eles pregam isso, acreditam nisso. Quando lá diz que todo o olho o verá, se refere o olho daquela geração. Porque quando João escreveu isso,
brevemente iria acontecer, como está no capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Estava próximo de acontecer. Ali fala que seria transpassado. E quem os transpassou foram os soldados romanos daquela geração. Ali fala de tribo. Que tribo? Eram as 12 tribos de Jerusalém. E não mais existem. Então, essa segunda vinda de Jesus nunca foi física, como ensinam os líderes religiosos, como ensina os religiosos evangélicos. Tem uns que gostam de pregar sobre o Apocalipse, que para eles é tratado como um livro escatológico, quando na verdade tudo ali, como em toda a Bíblia, já se cumpriu. Então o Apocalipse são notícias velhas. Costumamos dizer que é um jornal velho, uma notícia que já se deu, um fato que já ocorreu. Nada que ali está ainda irá acontecer, porque já aconteceu. Mas eles gostam de fazer sensacionalismo, de mexer com as emoções dos filhos de Deus que lá estão. E aí começam aqueles que se dizem PhDs em teologia a querer pregar acerca daqueles cavalos. Então o cavalo branco foi o quê? Em juízo. Isso já aconteceu. Que foi o quê? A destruição de Jerusalém. Olha o que diz Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículos 34. Em verdade vos digo que não passará esta, pronome demonstrativo, geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passado. Aqui fala da destruição de Jerusalém. Os judeus daquela época. Olha o que diz no capítulo 17. Depois vocês leem. Ela fala, a Bíblia, no livro do profeta Isaías, que no capítulo 19, versículo 1, oráculo acerca do Egito. O Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito. O que era isso? Juízo de Deus. Sobre quem? Sobre o Egito. Então, vir nas nuvens significa uma figura de linguagem, uma metáfora. O Senhor virá cavalgando. Como Deus virá cavalgando sobre um cavalo de forma literal? Se Deus é espírito, se o mundo de Deus é um mundo espiritual. Então são figuras de linguagem, são metáforas, para que os judeus entendessem, para que os judeus compreendessem. Então ele usava uma linguagem própria para o seu povo, uma linguagem própria para os judeus. Mas a religião evangélica, principalmente, interpreta tudo de forma literal. Então ali, aqui em Isaías 19:1, era a manifestação de Deus contra quem? Contra o Egito, contra uma nação.
Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem, quer dizer, em juízo, ligeira, e isso virá ao Egito. Esse fato iria acontecer, hoje já aconteceu, há milhares e milhares de anos. Mas naquele momento se referia a um futuro. Iria ainda acontecer. Assim como aqui em Mateus capítulo 24. Ele estava apontando para algumas décadas depois. Ele estava se dirigindo ao seu povo, àquela geração. Muitos daqueles ali iriam presenciar, iriam passar por não ter crido na mente que o juízo de Deus ia vir sobre eles. E então passaram pela grande tribulação que na época, que na ocasião estava por vir. Então, irmãos, de uma vez por todas, vamos acabar com esse engano. De uma vez por todas, vamos acabar com essas mentiras contadas pelos líderes religiosos evangélicos e por muitos dos nossos irmãos, dos filhos de Deus que lá estão, que acreditam em tudo que procedem da boca desses mentirosos, desses enganadores, porque isso é enganar as pessoas. Lógico, como eu tenho dito, não por dolo, mas por culpa. Porque alguns deles ainda acreditam que isso vai acontecer, mas muitos desses espertalhões, eles sabem que Jesus já veio. Eles sabem que Jesus não vai voltar. Mas se eles falarem a verdade, como no canal da Graça de Deus nós falamos a verdade, os templos esvaziam. As portas se fecham. E se fechando os templos, como é que eles vão sobreviver? Se eles não gostam de trabalhar, se eles não têm profissão, se eles gostam desse meio fácil de ganhar dinheiro, se eles querem estarem em primazia, serem exaltados, serem honrados, se isso acabar, como será a vida de muitos deles? Imagine uma pessoa que está acostumado a ficar 20, 30, 40 anos sem trabalhar e de repente for preciso trabalhar. Como que será? Se não, muitos não estudaram, não têm uma profissão, fica difícil. Por isso que eles sustentam esses lugares com mentiras. Como eu disse na mensagem de ontem. A mentira sobre o inferno como lago de fogo e tormento eterno. A mentira sobre Satanás como um ser espiritual. E aqui a mentira com a segunda vinda de Jesus. Então essa segunda vinda foi nas nuvens. Era uma figura de linguagem, uma metáfora. A sua vinda nunca foi física. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: desperta tu que dorme. Essa morte é espiritual. E muitos dos nossos irmãos que lá estão mortos espiritualmente, se deixando levar por esses ventos de doutrinas. São alimentados com leite e não com um alimento sólido, com a palavra da verdade, com a sã doutrina, com a palavra que traz uma liberdade. Mas eles preferem ficar escravizados debaixo desse sistema religioso, onde os homens têm seus preceitos e seus achismos, e ainda pegam os rudimentos da lei Moisés, e aplica esses rudimentos na vida dos filhos de Deus. Quando a lei já foi cumprida, a lei, o fim dela foi nele. Ele morreu, ressuscitou. E depois, em espírito, o ressurreto apareceu a Paulo. Fez de Paulo um apóstolo.
chamado da incircuncisão. Revelou a ele todas essas verdades, toda essa sã doutrina, todo esse evangelho que abre a mente, que dá entendimento, que nos faz reinar em vida, que nos faz ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo como verdadeiros filhos de Deus, adorando o Pai em espírito e em verdade, sem sentimento de culpa, sem consciência pesada. Estamos tranquilos, porque somos espirituais e não vivemos na prática de obras. Então esta é a palavra de hoje. Essa vinda de Jesus nunca foi uma vinda física. É mais um engano do sistema doutrinal. Jesus usou de uma figura de linguagem. Esse vir nas nuvens foi em juízo. Então, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ao visualizar, dê o like, divulgue e compartilhe. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.